Eu nunca imaginei que um dia seria tratada como uma estranha dentro da casa do meu próprio filho. Mas antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias como a minha. Dizem que quando os filhos crescem, a gente precisa aprender a deixá-los ir. Mas ninguém ensina como lidar quando eles se afastam de verdade. Meu filho sempre foi o meu maior orgulho. Cuidei dele sozinha, depois que o pai nos deixou. Foram anos de sacrifício, noites em claro, trabalhando em 2 empregos, só para garantir que nada faltasse. Ele era carinhoso, grato, e dizia que um dia ainda ia me dar o mundo. Esse um dia chegou, mas não da forma que eu esperava. Quando ele conheceu a mulher que se tornaria minha nora, eu fiquei feliz. Ela parecia educada, simpática, e o principal, fazia ele sorrir. Eu não queria ser aquela sogra intrometida, então mantive distância, respeitando o espaço deles. Mas com o tempo, percebi que cada passo meu para perto era visto como invasão. Começou com pequenas coisas, convites que pararam de vir, mensagens que deixaram de ser respondidas. Depois, o tom frio. As visitas rarearam, e quando aconteciam, eu sentia o peso de estar atrapalhando. Quando o bebê nasceu, meu coração renasceu junto. Eu mal conseguia conter a emoção de segurar meu neto pela primeira vez. Mas até esse momento foi roubado de mim. Lembro que quando cheguei à maternidade, ela me olhou de cima a baixo e disse: "Ah, você veio? Pensei que fosse esperar em casa, já que aqui tá cheio." Fiquei parada, sem reação. Eu só queria ver meu netinho. Meu filho tentou disfarçar o constrangimento, mas o olhar dela dizia tudo. Eu não era bem-vinda. Mesmo assim, engoli o orgulho e tentei manter o contato. Levava roupinhas, fazia comida para ajudar nos primeiros meses e sempre ouvia a mesma desculpa. "Ah, sogra, não precisa se preocupar. A gente se vira." Mas eu percebia que a rejeição vinha dela e não dele. Aos poucos, meu filho começou a repetir o mesmo tom distante. E por mais que doesse, eu continuei acreditando que era só uma fase. O tempo passou, e o primeiro aniversário do meu neto chegou. Era tudo o que eu esperava para tentar me reaproximar. Preparei um presentinho simples, um carrinho de madeira que eu mesma pintei. Passei dias escolhendo as cores, imaginando o sorriso do pequeno. Na minha cabeça, aquele seria o dia em que tudo se ajeitaria. Mas eu estava enganada. Quando cheguei à festa, percebi os olhares. Pessoas que eu não conhecia, uma decoração luxuosa, tudo impecável. E eu ali, no canto, me sentindo deslocada. Meu filho veio me cumprimentar rápido, sem abraço, só um beijo no rosto. E ela, a mãe da criança, fingiu que nem me viu. Esperei o momento certo para entregar o presente. Aproximei-me com o carrinho nas mãos, o coração disparado. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela disse alto para todos ouvirem: "Ah, isso é artesanal? Que bonitinho. Mas cuidado para ele não se machucar, viu? Criança de hoje é acostumada com brinquedo de verdade." As pessoas riram. Meu filho ficou em silêncio. E eu quis desaparecer. Fingi que não liguei. Sentei num canto olhando meu neto sorrir, tentando segurar as lágrimas. Mas dentro de mim, algo quebrou. Não era só a humilhação. Era perceber que o meu lugar na vida deles tinha sido tomado. E pior, parecia que ninguém via problema nisso. Quando a festa acabou, saí sem me despedir. Caminhei devagar, com o presente que ela não quis deixar o menino abrir. Naquela noite, prometi a mim mesma que não voltaria mais ali. Mas o destino ainda tinha planos que eu nem imaginava. Depois daquela festa, o silêncio tomou conta. Nos dias seguintes, eu esperava que ele me ligasse. Que dissesse algo como: "Mãe, desculpa pelo que aconteceu." Mas o telefone não tocou. Nenhuma mensagem. Nenhum oi. As semanas se transformaram em meses, e a distância entre nós parecia crescer junto com o meu ressentimento. Não pelo que ela disse, mas por ele ter ficado calado.
A indiferença dele me feriu mais do que a humilhação pública. Eu tentava entender o que tinha mudado tanto. O menino que antes me abraçava, chorando quando se machucava, agora parecia ter apagado minha existência. Eu só via notícias pela internet, fotos de viagens, festas, sorrisos. E em todas elas, ele parecia completo, sem mim. Um dia, tomei coragem e liguei. Ele atendeu rápido, mas o tom foi distante. Oi, mãe, tudo bem? Tô meio ocupado agora. Fingi naturalidade, mas minha voz tremeu. Só queria saber do meu neto, se ele tá bem. Tá ótimo, crescendo rápido. Qualquer dia a gente marca pra você ver ele. Mas esse qualquer dia nunca chegou. As desculpas se repetiam. Viagens, compromissos, resfriados, festas. E eu aprendi a esperar sem esperar. No fundo, eu sabia que ela não queria minha presença. E o pior, ele aceitava isso. Comecei a me culpar. Será que eu tinha sido uma mãe controladora? Será que, sem perceber, invadi o espaço deles? Esses pensamentos me acompanhavam nas noites longas, quando o silêncio da casa parecia zombar da minha solidão. Aos poucos, comecei a me recolher. Deixei de cozinhar as receitas favoritas dele, guardei as fotos e até o quarto que um dia foi dele virou um depósito. Mas o amor de mãe, esse não se apaga. 1 ano depois, recebi uma mensagem inesperada. Era o convite para o 2º aniversário do meu neto. Por um momento senti esperança. Talvez as coisas estivessem mudando. Comprei outro presente. Dessa vez, um carrinho moderno, colorido, de verdade, como ela mesma havia dito naquela festa. Mas ao chegar na porta da casa, percebi que algo estava errado. 2 mulheres, que eu nunca tinha visto, cochichavam na entrada. Uma delas comentou baixo, mas o suficiente para eu ouvir. É ela, a sogra que deu vexame no 1º aniversário. Senti o chão sumir. Mesmo assim, entrei, tentando disfarçar a vergonha. A festa era ainda maior, e a sensação de não pertencer também. Procurei meu filho com os olhos. Ele veio até mim, meio apressado. Mãe, que bom que veio. Mas olha, fica à vontade, tá? Eu tô resolvendo umas coisas aqui. Sorri, mas por dentro eu só queria ir embora. O tempo passou devagar. Quando fui entregar o presente, a nora olhou de novo com aquele mesmo sorriso falso. Ah, que bom que veio, sogrinha. A gente achou que não vinha. Mas olha, não se preocupa. O menino tá cheio de brinquedo novo, viu? Ele nem vai dar conta de tudo isso. Ela pegou o presente da minha mão e colocou sobre uma mesa cheia de outros pacotes, sem sequer olhar. Dessa vez, ninguém riu, mas o silêncio foi ainda mais cruel. Fiquei ali parada, olhando o meu neto brincar com outras pessoas, e percebi que eu era só uma figura do passado. O tempo de mãe vira lembrança quando o filho já não quer dividir a vida com você. Quando saí, vi pelo retrovisor ele abraçando a sogra dela, a mãe dela, com o mesmo carinho que um dia teve comigo. Aquela cena me rasgou por dentro. Chorei o caminho inteiro de volta para casa. Naquela noite, decidi não tentar mais. Nem mensagem, nem ligação, nem presença. Às vezes, amar também é saber a hora de soltar. Mas o destino, mais uma vez, não tinha terminado comigo. Alguns meses depois, recebi uma ligação que mudaria tudo. A ligação veio numa tarde chuvosa de terça-feira. Eu estava preparando café quando o telefone tocou. Era ele. A voz, diferente. Cansada. Pesada. Mãe, posso passar aí mais tarde? Claro, meu filho. Tá tudo bem? A gente conversa pessoalmente, tá? Desligou antes que eu pudesse perguntar mais. Meu coração disparou. Fazia quase 1 ano que não o via. E por mais que a razão me dissesse para não criar expectativas, o coração de mãe sempre espera um sinal de volta. Passei a tarde toda arrumando a casa. Troquei a toalha da mesa, preparei bolo, café fresco, tudo como nos tempos em que ele ainda morava comigo. Quando ouvi o som do carro estacionando, minhas mãos tremiam. Ele entrou devagar, com o olhar perdido.
Estava mais magro, o semblante abatido. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele se sentou no sofá e começou a chorar. Mãe, eu não aguento mais. Eu tô me sentindo sufocado. O que aconteceu, meu filho? A gente briga por tudo. Ela me controla, me afasta de todo mundo, inclusive de você. Eu fui covarde por deixar isso acontecer. Ouvir aquilo foi como abrir uma ferida antiga. Doeu, mas também trouxe um tipo estranho de alívio. Eu o abracei forte, sem dizer nada. Às vezes, o silêncio de uma mãe cura mais que 1000 conselhos. Ele ficou ali, desabafando por horas. Falou sobre as pressões, o ciúme da esposa, o medo de perder o filho se tentasse se separar. Disse que vivia pisando em ovos, tentando manter a paz. E no meio das lágrimas, soltou algo que me partiu em 2. Mãe, eu deixei ela te humilhar porque eu tinha medo dela ir embora levando meu filho. Eu respirei fundo. Não havia raiva, só uma tristeza profunda. Porque eu entendi. Ele também era prisioneiro da situação. Meu filho, o amor que precisa machucar alguém para existir não é amor, é medo disfarçado. Ele me olhou, e pela primeira vez em anos, vi aquele brilho no olhar de quando era criança. O olhar de quem precisava de colo. Passamos o resto da tarde conversando. Ele me prometeu que tentaria mudar, que colocaria limites. Mas eu já conhecia o peso das promessas feitas no meio da dor. Nos dias seguintes, ele passou a me visitar mais. Sempre sozinho, sempre com aquele ar de cansaço. Falávamos de tudo, menos dela. Até que um dia, ele apareceu acompanhado. Quando abri a porta e a vi ali, atrás dele, com o rosto fechado, senti o coração disparar. Ela me olhou de cima a baixo, como da primeira vez. Mas dessa vez, havia algo diferente em seus olhos. Medo. Boa tarde, sogra, disse ela, num tom quase forçado. Boa tarde, minha filha. Entrem. O clima era pesado. Enquanto o café esfriava na mesa, eles trocavam olhares curtos, frases interrompidas. Até que ela, de repente, levantou a voz. Quer saber? Eu não vou fingir. Eu sei que é aqui que você vem falar mal de mim. Meu filho tentou contê-la, mas ela continuou. Desde que esse menino nasceu, você quer ser a mãe dele. Tudo é competição, tudo é drama. Eu não suporto mais. Fiquei paralisada. Não esperava ouvir aquilo dentro da minha própria casa. Eu nunca quis competir com ninguém. Respondi com calma. Só queria estar presente. Amar não é invasão. Ela me olhou por um instante, mas não respondeu. Saiu batendo a porta, e meu filho ficou ali, arrasado. Naquele dia, percebi que algumas relações não se salvam com amor. Algumas só cicatrizam quando a gente aprende a deixar ir. Ele pediu desculpas, mais uma vez. E antes de ir embora, me abraçou com força. Eu te amo, mãe. Obrigado por nunca desistir de mim. Mas aquele seria o último abraço antes da reviravolta que eu nunca imaginei enfrentar. Os dias seguintes foram silenciosos. Eu não tinha coragem de ligar, nem ele. Era como se aquele abraço tivesse sido um ponto final. Um último respiro antes da queda. Uma semana depois, recebi uma ligação no meio da madrugada. O tipo de chamada que faz o corpo gelar antes mesmo de atender. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz trêmula. A senhora é a mãe do Rafael? Sou sim. Quem está falando? Sou do hospital. Seu filho sofreu um acidente de carro. As palavras ficaram suspensas no ar. Por um instante, não consegui respirar. Tudo girava. O som, o chão, o coração. Tudo parecia distante. Peguei a primeira roupa que encontrei e saí correndo. A chuva caía forte, as ruas vazias. Enquanto dirigia, as lágrimas se misturavam com o pavor. Cada farol vermelho parecia uma eternidade. Eu só conseguia repetir, como um mantra. Meu Deus, não leva meu menino, por favor. Quando cheguei ao hospital, a recepcionista me olhou com aquele olhar que ninguém quer ver. A senhora é a mãe dele?
Assenti com a cabeça. Ele está na UTI. O estado é grave. O tempo ali dentro não passava. O barulho dos monitores, o cheiro de remédio, o frio das paredes. Tudo parecia me empurrar para dentro de um pesadelo. Horas depois, ela chegou. A Nora. Os olhos vermelhos, o cabelo desarrumado. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao meu lado. Por alguns minutos, o silêncio entre nós foi o único elo que restou. De repente, ela começou a chorar, com o rosto escondido nas mãos. Eu briguei com ele, dona... Briguei feio. Ele saiu de casa depois disso. E o que aconteceu? Ele perdeu o controle do carro. Disseram que estava chovendo muito. Meu corpo tremia. Não havia raiva, nem culpa, só um vazio. A dor era tão profunda que nem lágrimas saíam mais. As horas seguintes foram um borrão. O médico veio até nós, com aquele olhar cansado de quem já carrega o peso de más notícias. Fizemos tudo o que podíamos, mas o trauma foi muito severo. O mundo desabou. A voz dele ecoava longe, como se viesse debaixo d'água. Eu só lembro de gritar. Um grito que parecia atravessar o tempo, arrancando de mim tudo o que ainda restava. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido demais. Funeral, papéis, pessoas abraçando, dizendo palavras que não consolam. E no meio da multidão, ela, destruída, pálida, segurando o filho pequeno no colo. Pela primeira vez, olhei para ela e não vi inimiga. Vi uma mulher quebrada, tanto quanto eu. Durante o enterro, ela se aproximou. Com os olhos marejados, me entregou uma caixinha. Ele pediu para eu te dar isso caso acontecesse alguma coisa. Dentro, havia um bilhete amassado. A letra dele, trêmula. Mãe, se um dia eu não voltar, quero que saiba que tudo o que sou veio de você. Me perdoa por ter te afastado. Eu tentei ser o homem que a senhora criou, mas errei demais tentando agradar os outros. Se eu tiver um novo começo em algum lugar, quero que ele comece com o seu perdão. As lágrimas caíram sobre o papel. A dor virou saudade, e a saudade virou silêncio. Depois do enterro, ela me abraçou com força. Foi um abraço diferente, de arrependimento, de culpa, de gratidão. E pela primeira vez, senti que não havia mais nada para perdoar. Porque quando a vida leva um filho, o coração de mãe já não guarda rancor. Guarda apenas o que sobrou de amor. Os dias seguintes foram um borrão de lembranças. A casa parecia maior, mais vazia. O som do vento batendo nas janelas agora ecoava como se gritasse o nome dele. Eu acordava esperando ouvir o barulho da campainha, aquele "Oi, mãe", que nunca mais viria. Demorei muito tempo para aceitar que ele não voltaria. No começo, eu arrumava o quarto como se ele ainda fosse chegar. A coberta esticada, a caneca preferida no mesmo lugar. Era como se manter tudo igual fosse a única forma de segurar o tempo. A Nora começou a me visitar com o neto. No início, com aquela timidez silenciosa de quem não sabe o que dizer. Depois, com o carinho que nasce do arrependimento sincero. Eu não a culpei. A dor já tinha levado embora qualquer espaço para raiva. E, de certa forma, o menino trouxe um pouco de luz para dentro daquela casa. Ele tinha o mesmo sorriso do pai, o mesmo jeito de franzir a testa quando se concentrava. Cada gesto era um lembrete, do amor que eu dei e do que a vida me tirou. Um dia, ele me perguntou: "Vovó, por que o papai mora no céu?" Eu respirei fundo, tentando segurar o choro. Porque às vezes, o céu precisa de pessoas boas para brilhar lá em cima, meu amor. Ele sorriu e voltou a brincar. E naquele sorriso, eu encontrei um pedacinho de paz. A Nora me olhou e com os olhos marejados disse: "Eu sei que nada que eu diga vai mudar o que aconteceu. Mas obrigada por ainda estar aqui. Por amar o nosso filho mesmo depois de tudo." Apertei a mão dela. O amor de mãe não tem escolha. Ele fica, mesmo quando o mundo desaba. Desde então, nossas vidas seguiram do jeito que deu. Ela recomeçou. Eu aprendi a conviver com o vazio e o menino cresceu entre duas mulheres unidas pela mesma dor.
Hoje, quando o vento passa e o silêncio aperta, fecho os olhos e lembro dele sorrindo. Lembro das pequenas coisas, o cheiro do café, as risadas na cozinha, os abraços demorados. E entendo que o amor verdadeiro nunca morre. Ele só muda de lugar. Porque, no fim das contas, a vida é feita de partidas que a gente não escolhe e de recomeços que nascem do que sobra do amor.